Nós temos hoje no Brasil, e pensando no teto do Simples para o ano que vem, de 4 milhões e 800, cerca de 18 milhões de CNPJs optantes pelo Simples. São CNPJs de micro e pequenos negócios. Essas micro e pequenas empresas que têm até 5 colaboradores respondem por 52% dos empregos desse país. Então eu pergunto para vocês, de onde vieram os 13 milhões de desempregados? Na maioria das grandes empresas. Os pequenos, aliás, muitos dos desempregados hoje são empreendedores, que estão aí iniciando num pequeno negócio e começando a prover o seu sustento e o seu desenvolvimento pessoal, profissional. O que o Sebrae faz e tem feito, e agora com muito mais vontade, com muito mais garra e pegada, porque o Brasil precisa, porque o país precisa mais ainda de uma instituição que vá ao encontro daqueles que têm um sonho, ou uma habilidade, ou uma vontade, uma proposta de empreender. E aí nós vamos levar essas pessoas as ferramentas necessárias para bem empreender, para lograr êxito, para dar longevidade ao seu negócio e atingir o ponto de sustentabilidade que ele precisa para uma vida de qualidade. Aquele índice tão negativo que tínhamos há uns anos atrás, que de cada, não lembro os números exatos, mas de cada 10 pequenos negócios, mais da metade não sobreviviam um ano. Continua assim ou melhoramos nisso? Não, esses índices eles vêm melhorando significativamente, só que eles sofrem algumas pancadas desse movimento sazonal da economia brasileira, por instabilidades, e eu digo por contaminação até, em um certo ponto, por uma contaminação política. A tentativa de intervir no mercado, que ele é autorregulado pela livre força do jogo das forças de mercado, de lei de oferta e procura, das forças produtivas que buscam atender às necessidades das pessoas, isso às vezes sofre interferências de uma estrutura política que às vezes contamina este mercado. E aí o Sebrae tem que redobrar os seus esforços também para recuperar esse terreno perdido. Camargo, uma outra questão que aí independe do Sebrae é o volume de burocracia nas cidades, nas prefeituras, nos órgãos públicos, nos estados, enfim. Parece que ao invés de incentivar, olha, vamos empurrar esses empreendedores para frente, vamos ajudá-los a enriquecer nosso país, parece que quanto mais obstáculos possíveis, mais são colocados no caminho deles. O Sebrae serve também para destruir essas pedras pelo caminho? O Sebrae atua há 40 anos e tem trabalhado fortemente nisso. E se a gente observar que nesse ano completou 10 anos da Lei Geral, a LC 123, que criou o Simples, né, e que deu, e a palavra é essa, alguma simplificação na vida do empreendedor, o Sebrae atua diuturnamente com esse propósito de retirar obstáculos do caminho de quem quer empreender, porque é este empreendedor que vai gerar riqueza. E aí eu acho que, com a sua permissão e com a permissão dos seus espectadores, eu queria fazer aqui um desabafo. Como brasileiro, o empreendedor brasileiro, quando ele abre um pequeno negócio, é como se ele montasse num navio, num barco, numa lancha, conforme o porte do investimento dele, e as forças governamentais dizem assim: agora navega. Quando ele vai navegar no mercado, essas mesmas forças lançam âncoras sobre ele e diga assim: navega, mas vai arrastando essa. Exemplo de âncoras são 32 modalidades de cobranças de impostos, taxas, emolumentos, alvarás, licenças, contribuições e tudo que você pode pensar. O Brasil possui 92 tipos de itens a ser cobrado do empreendedor e do cidadão em forma de arrecadação das estruturas governamentais. E a gente sabe que os países desenvolvidos são aqueles países que abriram o seu ambiente à navegação desse empreendedor, que se lança, que às vezes coloca tudo que conseguiu na vida num propósito, num sonho de empreender,
E à medida que se lança essa oportunidade, recebe de todos os lados todas as dificuldades pelo caminho, e aí vem o grande contrassenso, a grande dicotomia. Os institutos que fazem pesquisa de empreendedorismo no mundo destacam que o Brasil tem, anualmente nas pesquisas, um dos povos mais empreendedores do planeta. Incrível. 10% dos brasileiros, de alguma maneira, empreendem. Ao longo do ano, estão envolvidos em algum empreendimento. 36% dos brasileiros de 18 a 64 anos empreendem. Isso é um número invejável em qualquer país. Mas quando essas mesmas pesquisas analisam o ambiente empreendedor, o Brasil vai lá para o final da lista. Ele está no topo da lista quando o assunto é povo empreendedor. Ele vai para o final da lista quando o assunto é ambiente de empreendimento. Tecnologia, inovação, infraestrutura, burocracia, carga tributária, e tudo que você puder pensar a esse respeito. Ou seja, o Estado atrapalha como atrapalha em tudo. Também no empreendedorismo. Em alguns momentos a gente olha para o país e avalia que o Brasil se comporta hoje, e eu não tenho nenhum medo de errar no que eu estou falando, o Brasil se comporta hoje como se fôssemos da cortina de ferro e da Guerra Fria. Stalin. Nós somos fechados. Pesquisem, você que gosta de internet, vai lá no oráculo do Google e pesquise lá que você vai encontrar o Global Entrepreneurship Index. Você vai encontrar a pesquisa GEM do Monitor de Empreendedorismo Mundial, e você vai encontrar lá informações sobre isso. Você vai ver o quanto nós estamos acanhados na internacionalização. Um país que é a 9ª economia do mundo, ele comparece com menos de 1% das exportações mundiais, porque não há um ambiente aberto a essas oportunidades de mercado internacional. E quando você vê a relação entre países desenvolvidos e países ainda em desenvolvimento, você sempre encontra população altamente empreendedora e ambiente altamente hostil a quem quer empreender. Se desenvolve primeiro quem liberta o empreendedor para que ele vá gerar riqueza. E a riqueza gerada que vai devolver ao Estado precisa. Não é de exercer sua função. Eu queria trazer o debate um pouquinho para Porto Velho, maior cidade do estado, uma cidade de 500 mil de habitantes, com centenas e centenas e centenas de empreendedores e muita gente que quer empreender. Nós aqui vivemos, Camata, numa cidade onde parece que é feita uma armadilha para quem quer empreender. Você tem conversado com o prefeito do Chaves, na condição de superintendente do Sebrae, tem trocado ideias, tem sugerido, o que tem sido feito para, pelo menos, amenizar essa burocracia infernal que a Prefeitura de Porto Velho impõe ao empreendedor? Eu tenho sim conversei com o prefeito Hildon, e ele me passou algumas outras informações sobre o que ele viu ali nessa estrutura que é basicamente um emaranhado. E o prefeito, em alguns momentos, se disse até revoltado com o que viu, e ele tem um compromisso pessoal imediato de atuar na libertação dessas amarras e dessas âncoras que prendem o empreendedor que quer se instalar em Porto Velho. E eu tenho certeza que já está atuando nesse sentido, haja visto que o município de Porto Velho já se encontra com a rede SIM instalada, e você já passou a ser conhecedor, você viu que o sistema já está funcionando, e para que a gente crie facilidades ao empreendedor, principalmente aquele de micro e pequeno porte. Estamos conversando aqui com o superintendente do Sebrae, Aldemar Camata Júnior, cabeça nova, cabeça brilhante, deu uma mexida no Sebrae. Aliás, o Sebrae sempre foi eficiente, teve lá seus problemas internos, mas sempre ajudou o pequeno e o micro. Agora, na administração do Camata, deu um salto de qualidade, ou seja, está evoluindo, está melhorando as coisas. Camata, por que a gente analisando o quadro nacional, o Brasil está vivendo uma das suas piores crises econômicas de muitos anos? Por que Rondônia está fora? É uma espécie de ilha de prosperidade no meio de toda essa tragédia econômica que nós estamos vivendo? Muita gente me faz essa pergunta. Por que estamos imunes? Que imunidade é essa?
Na verdade, é uma questão de conceito, em termos de conceito econômico. Quando você olha para o país, você vê um país cujo processo de gestão, os fundamentos da bolha de recursos. Ou seja, começa-se com um excesso de gastos sobre a arrecadação que é proporcionada aos estados, municípios e ao governo federal através do recolhimento dos nossos impostos. O que acontece? O país começa a produzir déficits primários. Por que primários? Porque na primeira conta que se fecha do que entrou e do que saiu, gastou-se mais do que arrecadou. Obviamente, isso leva a providências de tomada de recursos do poder público, principalmente do governo federal, lançando títulos, vendendo títulos para arrecadar recurso, para cobrir o seu déficit, e aí prometendo pagar juro, aí a taxa de juros vai subindo, e aí começa toda uma bola de neve. Ouvimos recentemente o ministro Meirelles falando da questão dos inativos, que já estão alcançando valores muito superiores, cerca de 50% da folha, dos inativos, alcançando com a expectativa de que chegue a 80%. Bom, então por que Rondônia não tem esse aspecto? Porque aqui em Rondônia se respeitou esses fundamentos. Há um processo de austeridade comandado pelo governador Confúcio e executado de maneira brilhante e técnica pela equipe da Secretaria de Finanças, pela equipe de planejamento, porque o Estado não gasta mais do que arrecada, o Estado faz controle sobre suas despesas, o Estado se mantém reto no processo de gestão dos seus recursos, porque isso sim é ser responsável para poder devolver ao cidadão aquilo que constitucionalmente cabe ao Estado naquilo que é serviços públicos. E isso faz a diferença. Neste ambiente, quem quer empreender, vai empreender, obviamente, porque tem confiança nesses fundamentos da economia do Estado. Pois é, o fato de, por exemplo, nós estarmos hoje, a própria revista Veja publicou, perto de 1,5 milhão de servidores brasileiros não sabe se receberão 13º, né? E nem se receberão salário. O governo já pagou o 13º, uma primeira parcela, e já confirmou o pagamento de novembro, de dezembro e o 13º, a segunda parcela. Isso dá uma segurança para o mercado, não dá? Claro, porque quem faz o lucro de quem empreende é o consumidor. É o consumidor que vai comprar, que vai consumir e que vai retornar ao empreendedor aquilo que é seu. O salário do empreendedor é o lucro que ele obtém. É verdade. E esta força de empreender, e aí eu vou repetir, os pequenos e micro negócios de até 5 funcionários já respondem por 52% dos empregos desse país. É ali que está a grande força de geração de riqueza e de distribuição da riqueza. A distribuição da riqueza, ela se dá num processo muito mais democrático no micro e pequeno negócio do que num grande negócio. Quando você pensa, por exemplo, em serviços bancários, em grandes e bilionárias indústrias que produzem frutos bilionários, o pequeno negócio ele tem muito mais agilidade, rapidez no processo de gestão e processo decisório, riqueza para as mãos da sua equipe de trabalho. Nós temos uma dificuldade, principalmente em Porto Velho, que é uma cidade... já estamos crescendo com agronegócio, mas somos menos agronegócio do que o restante do Estado. E aqui temos muitos jovens desempregados, Camata, muitos jovens. A grande maioria por despreparo. O Sebrae tem como ajudar essa gente, pelo menos para tentar ingressar num tipo de trabalho que possa servir para que eles sobrevivam melhor do que estão hoje? Sem dúvida nenhuma, o Sebrae pode sim. O Sebrae, aliás, promoveu esse ano, já, se eu não me engano, em Porto Velho, 1 ou 2 oficinas Sebrae de empreendedorismo, a OSE, onde a pessoa se apresenta e durante 5 dias ela entende o quanto ela tem ou não aptidão para empreender. E se tem, sai encorajada a empreender, a encontrar o seu caminho em algum negócio. Isso é importante, é significativo para a vida de quem tem essa descoberta no seu caminho. Mas, antes de tudo, o que a gente precisa dizer para o jovem, para a vida, qualquer que seja, empreender, seja para um
uma oportunidade de trabalho como funcionário, seja para um concurso, ele tem que estar preparado. E estar preparado significa começar cedo a preparação. Então, as famílias que educam seus filhos através do trabalho, mostrando a importância do trabalho da mãe, do pai, e eu digo isso porque eu fui educado assim, eu tinha minhas tarefas domésticas dentro de casa, assim como minhas irmãs tinham. Eu tinha minhas tarefas domésticas e cada vez que eu cumpria uma tarefa, eu entendia a importância das tarefas, tanto da minha mãe quanto do meu pai. E quando entra na escola, a escolarização, ela deve visar o preparo para o trabalho. Porque só o trabalho constrói uma nação desenvolvida. E ele só é possível a partir de uma educação voltada para este ambiente de trabalho. Faça isso por você mesmo, faça isso por seus filhos. E assim que você percebe que se o seu ambiente é o empreendedorismo, é empreender, é abrir um negócio, o Sebrae está à sua disposição para ajudá-lo a encontrar. Essa visão de futuro do Sebrae, e a sua pessoalmente, está criando algumas coisas novas. Por exemplo, a Feira do Empreendedor. O Sebrae trouxe aqui umas personalidades do mundo dos negócios fantásticos, incluindo o presidente da Abril, né? O que é essa Feira do Empreendedor? Até quando vai? Como funciona? Bom, essa Feira do Empreendedor começou na quarta-feira, dia 8, seguindo com palestras na quinta-feira. Na sexta-feira, ontem, tivemos o Walter Longo, presidente do Grupo Abril, mas também uma série de outros. Na verdade, são grandes figurões do ambiente de palestras voltado ao empreendedorismo, à tecnologia, às franquias e aos cases de sucesso pelo Brasil afora. Eu acho que nunca se viu dentro do Estado e na capital, principalmente, nunca se viu um conjunto de palestras tão completo e tão precioso como está sendo feito essa semana. Aproveitem então, hoje à tarde temos novas palestras, também com tamanha relevância, e amanhã, domingo, os robôs lá, que o pessoal já viu, já se engraçou com esses robôs, mas o robô é só uma forma, eu diria até lúdica, de tratar a questão da tecnologia, que é muito mais relevante quando se pensa em conhecer o seu consumidor, em ter acesso a ele pelas redes, para fazer uso desse novo sistema de comunicação que nós temos e chegar mais próximo à mente do consumidor para atendê-lo nas suas necessidades. Rondônia, o interior de Rondônia está pulsando de crescimento, é uma coisa inacreditável. Às vezes lembra a gente dos grandes saltos da economia brasileira nos anos 70, algumas regiões. E o Sebrae está no interior também. Que tipo de parceria o Sebrae pode fazer para ajudar essas regiões que estão tendo esse crescimento tão fantástico? Olha, na verdade o Sebrae atua no interior todo. Nós temos 7 escritórios regionais que seguem pela linha da rodovia, mas temos também a Zona da Mata com o escritório de Rolim de Moura. No interior, tanto como na capital, atua com os municípios, com as prefeituras, com a possibilidade de entender as vocações de desenvolvimento do município, o que o município faz de melhor, e ir naquele ambiente do pequeno negócio, do microempreendimento, do pequeno empreendimento, e qualificar melhor aqueles que têm aquele potencial já típico daquele município. Quanto mais a gente alinha a nossa proposta de atendimento e de melhoria da qualidade da gestão e dos empreendedores e dos seus empreendimentos dentro das vocações dos municípios, mais a gente dá potencial de crescimento e desenvolvimento a esses municípios. Essa é a nossa proposta. Queremos estar bem próximo aos prefeitos, às câmaras de vereadores, aos secretários municipais, para entender como eles fazem essa leitura deste ambiente e entregar competência para o desenvolvimento dos micro e pequenos negócios nos municípios a partir das suas vocações. Ninguém quer aqui inventar uma roda, nós temos que trabalhar com aquilo que fazemos de melhor. Camato, tu é um economista reconhecido aqui no estado todo, onde fala no nome do Valdemar Canadá. Todo mundo sabe quem é, sabe as coisas que ele fala com propriedade. Então eu preciso perguntar, tem solução para esse nosso país que parece que está quebrado? Tem solução, e a solução já começou. A solução está aí na sua cidade. Porque o Brasil tem 5.625, quase 5.525 municípios. Isso.
Então comece a consertar o seu município, comece a melhorar as condições de vida no seu município. Vá conversar com seus vereadores, com seu prefeito, com seus prefeitos, com as entidades, com as instituições, e comece a tomar uma atitude para melhorar o ambiente em que você vive, porque a partir do momento que os municípios onde são geradas as riquezas, onde as pessoas onde vivem, se instalam, onde estão as pessoas, onde estão os empreendedores, onde estão os empregos, onde estão as escolas, onde estão os postos de saúde, onde estão os hospitais, onde está o saneamento básico, é no município. Então, isso já começou. O Brasil se recupera a partir do seu município. Faça pelo seu município e faça dele o melhor lugar para intervir para isso como cidadão. E o Brasil se recupera rapidamente. Mas com essa classe política que nós temos, tão desacreditada, com tanta gente vivendo em função do próprio umbigo, com tantos escândalos, tu acha que as pessoas vão se sentir encorajadas a proceder assim? Claro que sim. Claro, porque a classe política, seja ela boa ou ruim, e aí nós temos bons e maus exemplos, o cidadão ele tem o direito a votar e a escolher ou a deixar de escolher. E isso é você, cidadão, que faz. Mas comece a fazer isso pensando no seu município. Mas pense você também no bem comum, no coletivo. A base do comportamento ético é o bem comum. Então, quando você faz pelo bem comum, pelo bem do coletivo, para que tudo funcione para a sua cidade, e não especialmente para você, você também colherá os frutos daquilo que é bom para todos. Faça isso e vai ser difícil fugir do bom exemplo. Vai ser difícil rapidamente a partir do momento que todos trabalharem pelo bem da sua coletividade. 30 segundos para fazer um comentário, Camacho, sobre final de ano. Qual é a sua previsão para o final de ano de Rondônia e do país? O país continua mergulhado nesse ambiente turbulento politicamente. Então, eu diria para você que está nos ouvindo agora, deixa entrar por aqui e sair por ali, né? Vamos pensar o seguinte: foco no que você faz, foco no seu trabalho. Para de pensar um pouco no resto, porque isso não vai resolver seus problemas. Faça com competência o que você está apto, preparado, disposto e que tem que fazer. Cuide da sua família, na educação dos seus filhos, faça o seu trabalho com competência e tudo vai mudar, porque o mercado responde a quem faz bem feito o seu trabalho. O mercado responde a você que é empreendedor muito mais. Então aposte nisso e, em hipótese alguma, perca a confiança. É o que há, as oportunidades que este Brasil tem para oferecer. E desconfie de quem não confia em Rondônia. Muito bem. Olha só, mais uma aula do nosso amigo, e faço questão de registrar isso, cidadão de primeira linha, um homem público que respeita todos nós e as nossas instituições e que trabalha duro para que Rondônia melhore, como ele está ensinando e orientando que a gente faça também. Temos que seguir o conselho do Camacho Júnior. Vamos trabalhar, vamos cuidar da nossa casa, da nossa família, que o nosso país vai andar automaticamente. Ok? Camacho Júnior, muito obrigado. Para você aí de casa, na próxima semana estaremos aqui batendo mais um papo com alguma personalidade, falando da nossa terra, da amada Rondônia. Até lá!